Oiê! Meu nome é Marina Pantoja, sou ilustradora e quadrinista. E hoje vamos falar de aquarela. Essa oficina só foi possível graças ao projeto Tarô Amazônida, que foi premiado pela Lei Aldir Blanc através da Secult Pará. Antes de você começar uma aquarela, você tem que entender quais são os materiais que você deve usar. Aqui tem mostrando alguns dos materiais que comumente a gente usa na aquarela. Primeiro vamos começar com o papel. É um material super importante na aquarela. Como vocês podem ver, aqui tá dizendo do que o papel é feito. Ele tem 300 de gramatura. Os papéis convencionais que a gente usa para desenho tem no mínimo 70, 75, mas para aquarela o recomendado é um papel de 300 gramas. Temos esse aqui da Clara Fontane e esse aqui da Canson, todos de 300 gramas. A diferença desse para esse é o tipo de material. Esse aqui da Canson, ele é um papel texturizado. Vocês podem ver que ele tem uma textura. E ele é feito de celulose. Temos o nosso outro papel, que também é de 300 gramas, só que a diferença é que ele é feito com 100% algodão. E ele é grano satinado. O que é grano satinado? É que ele não tem textura. Dá pra ver que ele não tem textura. Os papéis de aquarela são papéis de 300 gramas. A diferença é os que não tem textura nenhuma e os que são texturizados, como esse aqui. As texturas elas vão variar desde que aqui é o nível de textura, que é granfim. Vai de granfim a grano grosso e passando por grano médio. O próximo item para se pintar aquarela são os pincéis. Esses são os pincéis redondos. Todos os pincéis de aquarela são de cerdas macias. E eles têm essa texturinha aqui, ó. Esses dois são pincéis redondos. E temos os pincéis também, os chatos. Esse daqui é um chato, que tem a ponta chanfrada, ele é da Lucas. E esse é um pincel chato, com a ponta arredondada, que a gente chama de língua de gato, que é da Condor. E temos também um pincel mais especial, que é esse pincel reservatório. Ele vem assim, e tem essa partinha aqui que reserva a água, ela é rosqueável. Você pode retirar a cabecinha e preencher com água. É ótimo para quem não tem muito acesso à água, quando está em viagem, precisa fazer pintura ao ar livre. Aí é só pressionando ele que ele cai a aguinha. E fica sempre molhado. Todos esses aqui que eu mostrei são de cerdas sintéticas. O próximo item para a gente começar a pintar uma aquarela é saber qual aquarela escolher. Aqui nós podemos ver aquarelas em tubo, como essa aqui da Pintel, e essas daqui da Winsor & Newton, da linha Cotman, e da Rembrandt, da Talent, e as aquarelas em pastilha, que são aquarelas mais sólidas, que é esse estojinho aqui da Ceane Art, e esse aqui que é da Lucas. São aquarelas em pastilha. Uma outra diferença na hora de escolher sua aquarela é diferenciar de qual categoria ela é. Essa da Pintel é uma aquarela escolar.
pois ela usa pigmentos mais sintéticos do que naturais. Temos aqui a da Winsor & Newton, que é uma aquarela da linha Estudante. Ela usa a maioria dos seus pigmentos mais puros. A da Lucas também, ela é da linha Profissional Estudante. E temos uma da linha Profissional, que é da Rembrandt, que é da Talent. E por último, não menos importante, nós vamos precisar de fitas. Temos essa branca aqui. Elas vão ajudar na hora de nós fazermos a margem da nossa pintura, para que a tinta não vaze para os lados. E também você pode usar fita de washi tape, também é ótima, para fazer esse isolamento das áreas. E esses foram os materiais necessários para a gente conseguir fazer uma aquarela. Agora a gente vai ver algumas técnicas de pintura em aquarela para vocês pintarem uma aquarela bem linda. Aqui nós vamos começar fazendo as técnicas de aquarela. Eu escrevi um pouquinho sobre quais são elas. A primeira é a técnica seca, em que eu peguei esse pincel, né, preenchi, tô pintando com ele molhado, a tinta molhada, né, sobre o papel seco. É uma técnica que a gente só pega a tinta do godê e passa sobre o papel seco. Eu vou fazer 2 quadradinhos. O primeiro é só com a tinta, uma opção de tinta, né, de cor. E o segundo vai ser com 2 cores. Como é uma técnica de pintura com a tinta já seca, eu vou finalizar ela e vou esperar ela secar um pouquinho. Aqui eu tô limpando o pincel pra gente deixar ele bem limpinho e fazer a próxima técnica, que é molhado sobre molhado, em que eu vou depositar a água sobre o papel, para fazer essa pequena pocinha d'água. E com essa pocinha d'água a gente vai depositar a tinta sobre o papel. Eu faço pequenas batidinhas para ver a expansão da tinta sobre a água que está no papel. Vou fazer a mesma coisa no lado em que a gente vai fazer a mescla posteriormente, depositando a tinta sobre a pocinha d'água molhada. Agora eu vou pegar essa segunda cor aqui, que é um turquesa, e vocês vão ver como vai mesclar as tintas e formar uma nova cor. Viu que o turquesa com esse violeta, né, meio rosa, ele se tornou um azul. Agora já secou a tinta da aquarela seca, eu tô pegando a nova tinta, vamos pintar por cima, né, da tinta seca, e vocês vão ver que não teve aquela mescla, ficou bem delimitado as cores, mas teve a alteração de cor, porque a gente pega, né, vocês podem ver mais perto como é que ficou. Agora é a técnica do degradê, em que eu tô concentrando o máximo de tinta neste cantinho, que é a mesma tinta, a tinta turquesa. Aí aqui eu vou pegar um pouco de água e puxar bem devagarzinho a tinta, diluindo ela sobre o papel. Vou pegando água e diluindo o final da tinta, que ela vai ser diluída bem até se tornar uma tinta, uma cor
o mais claro possível. O interessante dessa é que a gente vê o quanto de pigmento tem a sua tinta de aquarela. E esse é o resultado do nosso exercício com a tinta já seca. A gente pode ver a aquarela secos, a mistura entre os secos, né? Secou a de baixo e adicionou a de cima. Vê que tem uma divisão bem delimitada entre elas. Aqui do molhado sobre o molhado. Aqui teve a mescla, dá pra ver que elas se mesclaram muito. Teve uma mescla considerável em consideração à outra. E a degradê, vejam que essas ranhuras que tem no limite é a borda da água, onde fica concentrado mais água. Aí fica essas manchinhas de ranhuras. E depois de nós entendermos as técnicas, vou mostrar também alguns exemplos de pinturas, como uma pintura de galáxia e pintura de folhas, que são técnicas bem legais para a gente começar a pintar uma aquarela. Nosso primeiro exercício de aquarela, eu vou demonstrar aqui para a gente treinar. É uma pintura de galáxia, usando aquela técnica do pintura molhada sobre molhado. A gente faz uma camada molhada sobre o papel e deposita a tinta. Daí eu estou isolando o papel, a área, né? Essa técnica exige que se preencha todo o espaço do fundo. Aí eu tô usando uma fita de washi tape, isolando tudinho, bem bonitinho. Aí isso vai ser a nossa margem do papel. Aí nós vamos estar no horizontal. A tinta que eu vou usar é essa em pastilha da Lucas, que a gente vai usar. E esse pincel aqui redondo. Vou usar também um potinho de água pra gente fazer a expansão. Daí a gente vai pegar esse pincel, mergulhar com água, que eu estou colocando água sobre o pincel e vou espalhar sobre toda a superfície que a gente quer fazer o fundo da nossa aquarela. Vou espalhando tudinho, o máximo que eu puder. No vídeo a gente não vai conseguir ver direito, mas aí espalhando até preencher toda a área da pintura da nossa galáxia. Aí a gente começa pegando a tinta que tá no pastilha, né, de aquarela, e vai depositando, pintando a nossa galáxia. Comecei pela tinta roxa, aí eu vou dando pequenas batidinhas, assim como a gente fez nossa técnica de molhado sobre molhado. Vai vendo que ela tem uma expansão considerável. Fica um efeito muito mágico essa expansão. Isso que é o interessante dessa técnica do molhado sobre molhado, que a gente consegue ver a expansão da tinta sobre o papel, que faz esses espaços, né, serem preenchidos com a tinta. A água vai possibilitar essa expansão da tinta sobre o papel. Aí eu fiz com essa tinta roxa, né?
Daí eu fiz todo esse fundo, aí é só a partir daí a gente vai aderindo novas cores. Essa daí que eu vou usar a próxima é... A próxima que eu vou usar é a tinta magenta desse estojo. Vou aderindo a tinta magenta aí para fazer uns tons mais claros na nossa galáxia, no mesmo estilo da outra. Como eu quero só zonas mais claras, eu vou só dando batidinhas nela. Se eu achar que não está expandindo bem, eu vou colocando mais água para que ela se misture junto com a tinta violeta que eu coloquei no fundo. Mas é só em regiões específicas, um pouco aleatório, um pouco mais nebuloso, porque é assim que vai ser a nossa galáxia. Aí vocês vão ver que a maioria das partes a tinta magenta ela vai se aderir com a violeta que está no fundo por causa da água. A próxima que eu vou usar é a cor laranja. Mesmo esquema, cor laranja, eu vou aderindo. Em algumas partes, como a mistura do laranja com essas cores dá um resultado um tom mais amarronzado. Mas isso não vai interferir tanto na nossa galáxia, porque ela tá mais concentrada e eu não tô me preocupando muito com a expansão agora, porque a maioria se você for ver, a maioria da água do fundo da nossa galáxia já foi para as bordas. A água ela se expande para as beiradas do papel. Por isso que é importante a gente ter essa barreira com a fita. Aqui eu tô colocando o amarelo primário para dar mais um pouquinho de cor na nossa galáxia. Então, tons mais claros na nossa galáxia. No mesmo estilo, né? Do mesmo jeito das outras cores. Dando pequenas batidinhas em alguns pontos. Principalmente perto dos laranjas, que eles ficaram um pouquinho mais amarronzados. Isso aqui ainda tá meio muito claro, aí eu resolvi colocar esse azul índigo, o índigo, para deixar uns tons mais de espaço, né? Que o espaço é um pouquinho mais escuro, daí para escurecer um pouquinho, deixando em algumas áreas, principalmente nas bordas, para deixar um fundo um pouco mais escuro. Aí eu vou depositando do mesmo jeito das outras tintas. Aí depois disso a gente espera secar. Lembrando que a aquarela, quando ela seca, ela fica um pouco mais transparente, né? Ela vai perdendo um pouco de pigmento e você pode acrescentar um pouco a mais se você não gostar do resultado dela estar muito mais clarinha. Você pode acrescentar um pouco mais de tinta, mas o ideal é a gente esperar secar. Aí daí no final a gente acrescenta a nossa última etapa, que são os brancos. Para acelerar um pouco o processo de secagem, eu peguei esse papelzinho aqui, para absorver a água que ficou acumulada nos cantos da pintura. Daí isso possibilita que a tinta em excesso fosse sugada pelo lencinho, e isso acelera um pouco mais a absorção, né? A secagem da tinta. Você também, para que ela seque mais rápido, você pode também optar por um secador de cabelo ou deixar ela assim, tipo, na janela, pegando um solzinho,
e de leve, que aí é só esperar um tempo. Mas se você quiser que ela seque mais rápido, pode aderir ao secador de cabelo também. Bom, agora você pode ver, eu tô tocando aqui, não tá saindo nenhuma aguinha, não está molhado, nossa pintura já está seca. Eu acrescentei um pouquinho também de azul depois, para deixar um tom mais escuro. Aí você pode ver que o azul ele se espalhou, né? Mas tá bem azulado. Agora a gente vai fazer os pontos das estrelas, né? Eu peguei essa tinta posca, mas também pode ser uma tinta guache. Você pode pintar com tinta guache também. Aí com essa caneta posca eu vou pressionando pequenos pontinhos aleatórios para fazer as nossas estrelas da galáxia. Também tem uma outra técnica que eu uso, que é pegar o pincel molhado, pego a posca, a ponta da posca, eu retiro a tinta da posca com o pincel, até ele ficar com a tinta da posca na ponta do pincel, daí eu uso o pincel com a tinta da posca para fazer uns pingos mais finos. Quando a gente não tem uma posca maior, né, quer dizer, menorzinha, a gente pode fazer retirando a tinta com o pincel. Como a tinta da posca é a base d'água, ela funciona muito bem nessa técnica. Daí nós podemos ver a nossa pintura de galáxia quase seca. Aí a gente vai fazer o processo de retirar a fita do papel. Sempre retire nessa posição aqui, que ela é deitadinha, quase rente ao papel, e vai retirando a fita. Desse jeito ela não rasga no papel, mesmo sendo uma fita branca, uma fita crepe, ela às vezes tende se você tirar de um jeito muito rápido, ela tende a rasgar um pouquinho o papel. Mas tirando nessa técnica, com todo cuidado, a gente consegue retirar com segurança sem que rasgue o nosso papel. Temos nossa pintura de galáxia pronta, sequinha. Um outro exercício que a gente pode fazer é pintar uma folha. É um exercício bem simples de como você ter controle sobre a ponta do pincel, que é mais fina, e o restante do pincel. Vejam que essa folha, ela tem um cabinho fino, aqui é mais largo e depois afina de novo. Vai ser esse mesmo movimento que a gente vai fazer com o pincel. A ponta do pincel, aí a gente vai pressionar mais o pincel e depois afinar o pincel. Usar a ponta. A tinta que eu vou usar é essa aqui da Rembrandt, para vocês verem como é que funciona uma tinta em bisnaga. Diferente da tinta em pastilha, a bisnaga já vem líquida dentro do tubinho. Aí a gente vai precisar de um godê. Aí eu tenho esse disquinho aqui que eu uso. Eu tô depositando a quantidade, que é bem pequena, antes de poder fazer essa pintura. E usando essa quantidade, a gente vai pintar a nossa aquarela. A gente não vai precisar molhar a tinta que está no godê, só ter o pincel molhado para poder retirar a tinta de dentro do godê.
Eu tô pegando um pouquinho da tinta dentro do godê pratinho. Agora eu vou colocar o pincel posicionado em pezinho, colocar só a ponta da cerda e depois coloco pressão na cerda e subo o pincel. Não ficou muito boa, né, para a primeira tentativa. Eu acho que tinha muita água, tinha mais água que tinta. Eu vou pegar outra e fazer outra pintura de folhinha. Ponta do pincel, pressiona e sobe. Agora a gente tem uma outra folhinha um pouquinho melhor. Aí a gente pode ir fazendo várias folhinhas, colocando a ponta do pincel, pressionando e depois subindo o pincel para fazer a nossa pontinha. Daí a gente pode treinar várias vezes, sempre lembrando a ponta do pincel, pressionando a cerda e retirando delicadamente. Essa técnica também dá para fazer penas também, como vocês podem ver, sempre com uma forma parecida com uma pena também. Isso vai depender do número do nosso pincel. Aí aqui eu tô mostrando que a última pintura, ela ficou com espaços brancos, porque vai chegar um momento que o pincel vai perdendo a água. Aí isso proporciona com que ele, olha, nesse outro vídeo, ele fique com espaços brancos, que são os espaços que não tem água no pincel. Daí a gente pode ir treinando e treinando até a gente conseguir uma folhinha bacana. E para a gente entender melhor como funciona a aquarela, eu vou mostrar aqui uns dos meus trabalhos para vocês verem como a aquarela pode ser aplicada dentro dos nossos projetos pessoais. Temos este aqui, que é uma pintura de uma mulher segurando um fruto. Aqui eu usei aquela técnica molhada em todo o fundo e fui sobrepondo com demais camadas. Aí a gente pode ir trabalhando, escurecendo algumas áreas, lembrando que a aquarela a gente sempre começa do mais clarinho para a região mais escura. Aqui eu usei tanto aquarela, fiz uma técnica mista, aquarela com pastel oleoso e caneta. Eu espero que tenham gostado. Quem quiser saber mais, só seguir aqui nas redes sociais, que a gente pode solucionar algumas dúvidas que vocês tiveram ainda sobre aquarela. Obrigada por terem assistido o vídeo. Tchau!